Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa quarta-feira da sexta semana da Páscoa, vivendo a alegria pascal. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 16 do Evangelho de São João, dos versículos 12 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Amados e amadas de Deus, Jesus está falando do Espírito Santo, o Espírito da verdade. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Amados e amadas de Deus, o Espírito Santo é aquele que conduzirá os discípulos, os seguidores e seguidoras de Jesus, à plena verdade. O Espírito não fala de si mesmo, mas ele conduzirá os discípulos a entrarem verdadeiramente no mistério de Cristo, a compreenderem o mistério de Cristo. Ele conduzirá os discípulos na obra da evangelização, na obra da missão. Basta olharmos o texto de Atos dos Apóstolos, que percebemos o que o Espírito fez nos apóstolos, o que o Espírito fez e faz na igreja. Ele conduzirá à verdade plena, à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. Amados e amadas de Deus, o Espírito é aquele que vai conduzindo os discípulos, a igreja, vai conduzindo a plena verdade, vai conduzindo a plena verdade sobre Jesus Cristo, vai conduzindo a plena verdade sobre si mesma, vai conduzindo a igreja na obra da evangelização, na obra da missão. O Espírito é aquele que faz com que os discípulos saiam de si mesmos, saiam do medo, saiam do escondimento e anunciem agora destemidamente Jesus Cristo. Entrem no mistério de Cristo, compreendam verdadeiramente todo o ministério de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição. O Espírito não fala de si mesmo, ninguém na Trindade fala de si mesmo. O Pai não fala de si mesmo, o Filho não fala de si mesmo, o Espírito não fala de si mesmo. Cada um revela o outro. O Filho revela o Pai, o Espírito revela o Filho e o Pai. O Espírito é aquele que faz com que agora os discípulos, a igreja, entre com beleza no mistério de Cristo e no mistério do Pai. São Paulo vai dizer que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser por obra do Espírito. No mesmo São Paulo vai dizer que o Espírito é aquele que nos faz clamar Abba, Pai. E de Jesus até as coisas futuras vos anunciará. Continua, Jesus, ele me glorificará porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Amados e amadas de Deus, o Espírito, quando faz com que os discípulos entrem no mistério de Cristo, ele está glorificando o Filho. Ele me glorificará porque receberá do que é meu, quer dizer, ele fará com que os discípulos entrem no mistério de Cristo. Ele fará com que os discípulos possam entender o mistério de Cristo, possam perscrutar verdadeiramente o mistério de Cristo, todo o ministério terreno, a morte e a ressurreição de Jesus. E continua, Jesus, tudo que o Pai possui é meu, quer dizer, o Pai deu tudo ao Filho, por isso tudo que o Pai tem, ele o deu ao Filho. Por isso conclui o texto do Evangelho, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu, quer dizer, por isso tudo aquilo que o Espírito vai revelar é de Jesus.
Amados e amadas de Deus, que esse texto nos ajude verdadeiramente a percebermos a ação do Espírito na igreja, a ação do Espírito na vida dos apóstolos, mas a percebermos que o Espírito continua a agir em nós hoje, o Espírito continua a nos conduzir hoje, o Espírito continua a formar hoje amigos e amigas de Deus, o Espírito continua a impulsionar a igreja na obra da evangelização, na obra da missão. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.